Neste vídeo eu gostaria de pensar que somos a casa espiritual que Deus está edificando. E nesses termos, mostrar que é impossível um salvo perder a sua salvação. Quando os cristãos individuais reúnem-se diante de Deus, eles se tornam um templo. Todo cristão é como uma pedra, e a igreja é a casa espiritual que Deus está edificando. O Senhor Jesus é o fundamento desse templo espiritual. Ele é uma grande pedra. Cada um de nós cristãos, cada um de uma pessoa salva é uma pedra, é uma pequena pedra edificada sobre o Senhor Jesus para nos tornar o templo de Deus e a habitação de Deus. Isso é o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se houvesse a possibilidade de um cristão perecer, o templo de Deus se tornaria mais desagradável à vista que uma velha casa, pois um minuto essas pedras seriam retiradas e no minuto seguinte elas seriam recolocadas e as paredes estariam cheias de buracos. Se esse fosse o caso, por que Deus não mudou de ideia antes de salvar os homens? Deus pretende que sejamos edificados casa espiritual. Se a casa é espiritual, então nenhuma pedra pode ser perdida. Se alguma pedra pudesse ser perdida, a casa espiritual estaria com problemas e não seria edificada adequadamente. Note esta cena. É muito contrária, muito estranha. O relato no Antigo Testamento, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz-nos como o templo de Salomão foi edificado. O capítulo 5 relata sobre Salomão enviando homens às montanhas para cortar pedras. As pedras já vinham lapidadas das montanhas. Conforme o capítulo 6, aí de 1 Reis, elas foram removidas do Monte Moriá para a edificação do templo. Assim, quando o templo foi edificado, não houve som de instrumentos de ferro. Não havia mais necessidade de lapidar estas pedras. Os peritos calcularam com precisão e prepararam todas as coisas na montanha antes que os materiais ou as pedras fossem removidas para o templo. Não havia mais necessidade de aperfeiçoamento. Tudo foi feito adequadamente lá na montanha. Se ao edificar o templo terreno, os peritos de Salomão puderam cortar tão bem as pedras de maneira que se encaixassem perfeitamente, a ponto de não haver necessidade de acabamento no local da construção, poderia Deus mudar-nos as pedras vivas, uma vez que cada 2 ou 3 dias, enquanto ele edifica o templo espiritual? Poderia Deus cometer tal equívoco? Deus não saberia como calcular? Deus é pior que o homem? Digo isso com reverência para você entender o absurdo que é dizer que uma pessoa pode perder a salvação. No Antigo Testamento, Deus usou homens para edificar o templo. No Novo Testamento, Ele próprio edifica um templo, mas espiritual, de pessoas reais. A obra de Deus é inferior à do homem? Se os cristãos são as pedras para a edificação da casa espiritual, pode eles se perder? Portanto, se estamos no templo de Deus, nunca podemos perder-nos. Note o que Pedro diz na sua epístola, na sua primeira epístola. E chegando-vos para ele está falando aos cristãos, se chegando a Cristo. E se chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes,
A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.